Amém? Amém? Boa noite a todos, em nome de Jesus Cristo, cumprimentamos e saudamos a todos na paz do nosso Deus. Amém. Deus abençoe a todos que puderam chegar a esse lugar hoje para ouvir o essencial que é a voz do Senhor, e aqueles que desejariam estar, não podem estar, Deus sabe melhor todas as coisas. Deus abençoe onde você estiver, você que sempre nos acompanha pela internet também, que a graça de Deus possa te alcançar. Em nome de Jesus Cristo te peço que realmente, se você ficar cada dia mais na presença de Deus, você só tem de ser abençoado. Fiquemos em pé para a oração. Estou contente, feliz, porque mais uma vez Deus nos permite viver para estarmos aqui. Vamos orar. Amado Senhor, Criador dos céus e da terra, nós te glorificamos, nós bendizemos o teu santo e precioso nome. Muito obrigado por tudo até aqui, Senhor. Só temos que te agradecer. Ó Deus, o teu amor é inefável sobre nós, em nos cuidar, Deus, em nos livrar dos males, em permitir viver mais esse dia para te agradecer. Ó Senhor, cada irmão, cada irmã que está em conexão com o teu Espírito, que o Senhor possa os abençoar. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões e aceita o nosso louvor nesta noite, Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Assentados, irmãos. Vamos cantar aí de número 178. Deixa eu ver se é isso mesmo, 178. Adorar. Amém? Amém. Esse é muito gostoso, né? Quase não cantei, mas vamos cantar hoje, né? Adorai-o. Vamos baixar a nota, baixar. Adorai-o em universo, terra e céu, cantai o seu louvor. Todo centro, grande mar submerso, louve a dominador. Amém. Todos juntos, o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos, o louvemos, Régio dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplai, vós feridos, já vitoriosos, graças sem terminar. Todos juntos, o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos, o louvemos, Régio dominador. Sol e lua, coro estelares, sua majestade anunciar. Vós que grandes, santos de milhares, o que poder mostrar. Todos juntos, o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos, o louvemos, Régio dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós que Senhor, serras elevadas, vão teu Senhor. Todos juntos, o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos, o louvemos,
Eterno, rege o dominador. Altos céus, damas verdejantes, sua sinfonia aumentar. Aves verdes, todo ser gigante, gratos a Deus louvar. Todos juntos, louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos, louvemos, rege o dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao nosso Redentor. Reis e sábios, grandes pequeninos, a liberar todo. Amém. Todos juntos, louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos, louvemos, rege o dominador. Amém, amém. Todos juntos louvemos a Deus. A nossa vida, 106? A nossa vida, o nosso agradecimento, né? Graças a Deus. Por isso nós conseguimos 106. Logo após nós vamos ofertar ao Senhor. E depois, se houver alguém que deseja cantar, hino, a oportunidade vai estar aberta. 106. Vamos lá, 106. Vida linda, real. Vida linda terá, já do rio além, esta vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor, sorrirei que eu hei de ver, entre todos os que tem a ressaltar. Amém. Hei de ver meu Redentor, reunido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos escravos hei de contemplar. Ele por divinar, seu rosto a contemplar, no crepúsculo do dia terá. Muito meu coração, não arde nem não vá, e a graça e compaixão celestial. Amém. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Glória a Deus. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Pelas portas desciam, com as vestes a brilhar, onde a noite e o pranto não se encontrarão. Entre canto angelical, a meus passos de guiar, perto do sino que eu hei de ver. Glória a Deus! Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de estar, hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Que assim seja. Amém. Glória a Deus.
Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amado Deus, nós estamos apresentando diante de Ti essas ofertas, as quais os Teus filhos têm ofertado, Senhor. Abençoe as ofertas, os dízimos, todos sejam abençoados, recompensados. Colocamos na Tua presença, pedimos que o Senhor aceite a nossa gratidão, pois oramos, Pai, e queremos que o Senhor tenha muitas bênçãos a todos que cumprem a Tua palavra. Sendo assim, lhe oferecemos essa oferta, pedimos que o Senhor abençoe, receba, ao Pai, em nome de Jesus Cristo, amado Filho. Amém. Vamos tentar aqui no 17, se a gente souber. Graças a Deus. Que coisa boa. Podemos cantar o Senhor, sempre na liberdade do Espírito, que só Ele tem para nós, né? Número 17. Vamos tentar cantar, eu também não consigo muito, mas hoje eu tenho esperando para Jesus encontrar. Venha se mais demorar-se, Cristo vai hoje passar. Ele de mão estendida, cheio de graça se paz. Ó, quando e não diga, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, passar, passar. Passa cantando, todos assim convidando. Mestre vai hoje passar, sempre vai passar. Hoje eu tenho duvidando do seu poder de salvar, pois venha experimentá-lo. Cristo vai hoje passar, o seu amor é tudo, o seu amor é sem par. Ó coração quebrantado, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, passar, passar. Passa de amor transbordando, todos assim convidando. Mestre vai hoje passar, sempre vai passar. Ainda vem demorando para Jesus aceitar. Eis que o Senhor está perto, Ele vai hoje passar. Ó pecadores todos, aos sinais de clamar. Vem tuas culpas chorando, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, passar, passar. Passa de amor transbordando, todos assim convidando. Mestre vai hoje passar, hoje Ele vai passar. Amém. Graças a Deus, estou lhe passando, não perca as suas bênçãos, né? Vamos cantar mais um, esse louvor 191. Confio em Deus. Amém? Amém. Confio em
confio em Deus, aonde quer que eu vá, na terra firme sobre a mar, e seja por aonde for, confio em Deus, em seus céus amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará, e seja hoje aonde for, confio em Deus, em seus céus amor. A linda flor recebe o seu cuidar, ele guia as águas do espaço ar. Se ele assim, glória a Deus, cuidar de mim, confio em Deus, em seus céus amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará, e seja pois aonde for, confio em Deus, em seus céus amor. Por vales deserto arrasador, com ele sem nenhum temor, e pela mão, amém, conduzirá. Confio em Deus, em seus céus amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua me guiará, e seja pois aonde for, confio em Deus, em seus céus amor. Amém. Graças a Deus, fiquemos em pé para uma curta leitura, que é mesmo como Brando vai usar depois, mas vamos começar os textos do início, bem do princípio, então vamos adiantar já na leitura e depois nós vamos ler de novo, se houver um tempo, né? Certo? E dá tempo, porque a mensagem é um pouco extensa, mas Deus nos abençoe. Vamos ler Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e também o de número 27. Deus abençoe a todos os irmãos que estão entrando aí, né? Hoje estamos pelo Facebook. Deus os ajude, nos recompense, é o desejo do meu coração. E hoje estamos num momento propício para ouvir a voz do Senhor. E hoje o tema é muito bom: a imitação do cristianismo, mensagem pregada pelo profeta de Deus nessa época. Mas vamos lá para a escritura. Anunciado em Ezequiel 36, 26 e 27, que diz assim: eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Verso 27, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Senhor Deus, Pai Celestial, abençoa esta palavra, vivificando ela em nossos corações, que cada irmão, que cada irmã, ó Deus, possa realmente usufruir dessas bênçãos, Senhor, da totalidade daquilo que o Senhor tem para nós, dentro da revelação, um grande desejo do Espírito Santo, nessa era que estamos vivendo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentados, irmãos, por alguns minutos. Muito bem, a imitação do cristianismo, né? Estamos vivendo um tempo de muita imitação, por incrível que pareça, com tantas coisas acontecendo, e muitas chamadas santidade e tudo mais,
Mas nós queremos que Deus tem aquilo que é correto para nós, né? Que é a sua palavra, não precisa imitar, porque ela é verdadeira, a sua ela prevalece, fazer mais coisas, não suportarão. Eu creio que nessa mensagem, o Moraes diz assim, que às vezes Deus nem olha tanto pela sua oração, sabia? Às vezes. Porque tem gente que pede, mas o coração está tão longe de Deus. Então ele diz assim, ele ora dentro da sua alma e vê o sentimento, o desejo que você está anelando por algo. Então Deus dá conforme isso, né? Não é por muito gritar, não é por muito falar, mas é o tanto que você tem de Deus. Sempre afirmo isso. É o tanto que você tem de Deus que vale. Amém? Não adianta ela fazer quase tantas coisas e ser humano de latas vazias, não entendendo a revelação, o programa de Deus. Mas hoje, como tem muita imitação, e a imitação são tão parecidas com verdadeiros, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos confundir, né? A Bíblia diz, o profeta diz que surgirão falsos cristos, falsos profetas, se possível fora, enganaria muitos, porque terá parte da verdade também, terá manipulações e terá ousadia humana e até mesmo ousadia no segundo passo, que é o Espírito, né? Não estou dizendo o Espírito Santo, o segundo passo, que é corpo, alma e Espírito. Então, no Espírito, a pessoa vai estar empolgada, fazer as coisas, e Deus pode permitir cura, Deus pode permitir libertação. Tudo é por Ele, né? Mas não se engane, se não tiver a palavra na frente, você realmente deve distinguir. Se não tiver a palavra na frente, então é apenas uma personificação, é uma imitação. Agora, ter a palavra é a vivência, é o espírito da palavra, não é também alguém ler a palavra porque ele leu a escritura, porque ele leu a mensagem, porque ele ouviu a mensagem, vai dizer que é o Espírito de Deus por causa disso. O diabo também prega, o diabo ouve, o diabo faz tudo quanto é coisa. Mas a noiva de Cristo está realmente dentro dos trâmites de Deus e que Deus exige que é a sua palavra. Por mais bonito, por mais aparente que seja, não serve para a noiva. Tem que ser o assim diz o Senhor. Por isso que muitas pessoas não gostam de ouvir a mensagem, né? Às vezes nem em suas casas não gostam. Mas a mensagem é o nosso tema. A mensagem, para mim, é como aquele prumo na mão do consultor, né? De Zorobabel, né? Que foi para edificar Jerusalém, reedificar Jerusalém. Então, o prumo sempre coloca a parede linda, né? Para ver se está na vertical correta. E queremos estar certo, Deus também temos que ter isso. A palavra de Deus nas nossas vidas nos corrigir e nos colocando na maneira que Ele quer que nós ficamos, não é da maneira que eu acho que tem que ser. Mas por isso, vamos acatar, ouvir a voz de Deus a esse tempo. E sabemos também, Deus está vendo a mensagem aí, o profeta diz que o ministério das fitas, o ministério da voz, é um ministério. Essas fitas chegarão por todo mundo, por todo o país. É necessário cada irmão ter prazer de ouvir. Muito mais prazer de ouvir do que se ouvir qualquer pessoa aí que não for chamado. Você tem que ter a palavra na frente, amém? E qualquer dom, qualquer ministério tem que apontar o mensageiro, tem que falar o que o mensageiro falou. Não tem que diminuir o mensageiro, acabar com o mensageiro. O profeta disse que assim como Jezabel tentou destruir a influência que Elias tinha, nessa era o mesmo espírito está assim, tentando fazer com que as pessoas desanimem de Deus, né? Tirando a influência da mensagem, do poder de Deus e colocando às vezes homens para liderá-los, né? Quando precisamos, é Deus liderar. Agora, se o homem tem o chamado está liderado pela mensagem, é uma coisa, ele também vai apontar, vai assentar, vai ouvir, vai ensinar o povo a ouvir a mensagem e nunca querer que o povo lhe ouça. Tem que ouvir a mensagem, primeira mão, a mensagem de Deus, tá bom? Mas Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Nós vamos descer ali e já começar então a mensagem, a imitação do cristianismo. Amém. Deus abençoe.
quantos ouviram o programa de rádio ontem? Sou um velho pregador veterano há mais de 20 anos. Já ouvi muitos sermões, mas creio que ouvi um dos sermões mais apropriados para o dia em que vivemos. Ouvi ontem o nosso pastor, o irmão Neto. Vocês que perderam um grande tesouro. Foi precioso ao meu coração. E quando minha esposa estava lavando louça, Júnior e eu estava ajudando, então não tem problema. De logo está bem fácil você lavar. Então, enquanto ela ajudava a lavar a louça, nós dois tivemos que parar para comentar um com o outro como o Senhor estava usando o nosso irmão na mensagem de ontem no rádio. E se já ouvi uma maravilhosa obra-prima, foi essa. Eu fiquei tão feliz em saber que aquele que o Senhor estava usando para trazer a mensagem, estou ligando a ele na obra do Senhor. E então, o quarteto, ou o trio, ontem, estava mesmo maravilhoso. E sempre estão, assim como o nosso pastor. Estimamos isso de todo o coração. E é a minha oração que Deus continue a estar com o nosso irmão e conceda estas grandes e poderosas mensagens, tanto em cântico quanto na palavra, enquanto o tempo avança. E agora, por causa da oração de vocês que fizeram por nós enquanto estávamos no campo, o Senhor abençoou abundantemente, grandemente. Estamos muito contentes em relatar que o nosso Salvador fez muitas coisas nos cultos, salvou almas, e a fé das pessoas alcançou o necessário para o poder de cura de Deus, e foram curadas. E agora que avançamos um pouco, vamos sair de novo, dedicando-nos ao campo semana que vem, indo ali no raio, ao povo batista, pelo que com certeza desejamos a oração de vocês pelo encontro dele nesta semana. Então partiremos de lá, voltaremos e iremos a Evansville no dia, só por uma noite, no dia 3 de fevereiro, para o dos homens cristãos de negócios. Estão inaugurando uma nova subdivisão e devo falar de manhã. Então, à tarde, se não estiver no banco ou com tempo ruim, para que eu possa voltar, vem. Devo ficar para o culto da noite. Caso contrário, estarei aqui no tabernáculo à noite, querendo o Senhor, dia 3 de fevereiro. Então, do dia 10 ao 17, será em Minneapolis. E dia 16 de manhã, será o café da manhã dos homens cristãos de negócio. E assim, estamos esperando desfrutar neste café da manhã e também do encontro. Voltaremos para ir a Shreveport, depois Phoenix, Arizona, ao Madison Square Garden. E lá, com a plena colaboração de todos os ministros da Associação do Vale de Maricopa, teremos cultos no grande e belo Madison Square Garden lá em Phoenix. E de lá para o Vale de San Fernando, com o irmão Espinosa, com todo o povo mexicano. E depois iremos a um lago, não me lembro, Lago Clear, por 3 noites lá. E depois para Oakland, a seguir para o grande e belo auditório cívico, com capacidade para quase 10 mil pessoas, com a Associação Ministerial de Twin City patrocinando o encontro. Pelo que agradecemos a Deus e rogamos que nos dê um grande derramamento da sua bênção. Apenas uma nota do meu secretário, só um momento. Veja, tenho de afastar isso de mim. Estou muito bem. Sim, alguém quer falar comigo após a reunião. Alguns ministros chegaram, os irmãos Martin. Tudo bem, meu. Nos veremos imediatamente após o culto na sala dos diáconos. Agora, amo a palavra porque a palavra é a verdade de Deus. Estava conversando ontem com nosso irmão Cox e a irmã Cox, e acho que o irmão, sim, ele está presente essa manhã. Não sei se a irmã Cox está ou não, mas estávamos comentando sobre algumas coisas da vida cristã, como os cristãos geralmente fazem quando se reúnem.
surgiu o assunto de falar contra outros concidadãos do reino, como às vezes ouvimos em programas de rádio que falam muito contra outros, que citam nomes e dizem que não são cristãos e assim por diante. É que são crianças, só isso. São crianças e devemos ser adultos. Isso mesmo. E assim, adultos não falam desse jeito. Nós estávamos conversando e o irmão Cox e eu disse, bem, decidi em meu coração pregar contra o pecado, só o pecado, e apenas o exponho, e seja onde for que se encaixe, Deus pode colocar no devido lugar. Um pequeno garoto, certa vez, lá no sul, conta-se que estava ajoelhado no sul, porque havia arado, e quando um pastor passou por lá e ouviu o garoto repetindo o alfabeto, A, B, C, D, e assim por diante, de joelhos, o pastor ficou intrigado. Então ouviu o garotinho repetir o alfabeto e dizer Amém. Quando se levantou, ora, o pastor falou com ele e disse, filho, sou servo do Senhor, e o ouvi orando, mas você só estava recitando o alfabeto. E eu não entendo porque só estava recitando o alfabeto. Ele disse, Senhor, eu não sei orar. Disse, eu nunca tinha orado, mas tive pai e mãe de oração, que já foram para o céu. Ele disse, minha mamãe, ela morreu quando eu era bem pequeno, mas lembro-me de ouvida quando tinha problemas. Ela ia ao Senhor e orava. E morreu quando eu era tão novo que não pôde me ensinar a orar. Eu fui colocado nas mãos de uma pessoa cruel que bate em mim e me maltrata. E eu pensei que talvez, depois de aprender o abecedário, se eu pudesse pegar todas as palavras e pronunciar todas as letras, talvez eu pudesse juntá-las e entender o que eu queria dizer. Esta é a oração da sinceridade. Com certeza, ele podia juntá-las. Não é como oramos em nossos lábios. É um motivo do nosso coração que Deus ouve. Ele às vezes não ouve nossos lábios, ouve nossa intenção. Qual o motivo do nosso coração? Então, ao fazer assim ontem, fiquei muito impressionado desta vez, e sendo que eu estou no tabernáculo, posso expressar algumas coisas que estava pensando para poderem ser de ajuda ou benefício. E se chegar a dizer algo que seja indelicado, eu com certeza não seria essa a minha intenção, se for contrário à crença de alguém. Mas só gostaria de expressar isso como amor e querer, talvez, tentar me deitar nisso. Como as pessoas que não creem em cura divina e assim por diante. E se vocês não crescem nisso, ora, eu dizendo que creio, não seria como se eu estivesse tentando contender com vocês, mas tentando expressar isso para os que de fato creem e entendem. E quero dizer, agora, rogando que Deus compreenda, sei que Ele compreende. Ele compreende, sabemos disso. Amém. Agora, eu estava falando com um homem muito instruído do Canadá. E como sabemos, os canadenses se os conhecem, já tiveram algum relacionamento pessoal com eles, são instruídos, muito profundos, a maioria. E não tem lá os problemas que temos aqui. E vi que este homem lá, embora não sendo muito mais velho do que eu, provavelmente com 50 anos, estava completamente grisalho, e seu bigode estava grisalho. E todavia, com não mais de 50 anos, eu lhe disse, meu irmão, quando entrou no quarto onde eu estava hospedado, o pastor de uma igreja, eu disse, olhei para ele, e alguns anos atrás, em Saskatoon, quando tivemos um grande encontro juntos na grande arena, logo que comecei com as reuniões evangelísticas,
Ele tinha cabelo preto, seu bigode era preto e ele tinha duas filhas jovens, já estão casadas agora e têm filhos. Então eu disse no coração, Romulo, o que aconteceu? Ele disse, irmão Branham, uns 2 anos atrás, pensei que talvez o senhor tivesse me chamado para os Estados Unidos para trabalhar. Disse, foi para a costa oeste e entrei em contato com um certo programa de rádio de alcance nacional. Ele disse, quando vi a desonestidade deles fazendo mau uso do dinheiro que lhes era enviado, disse, como cristão não pude ficar mais lá. Saí e me liguei a outro. Ele disse, saí da frigideira e caí no fogo. Ele disse, então fiquei e descobri tantas coisas. Ele disse, descobri a fraqueza do púlpito americano. Eu disse, irmão, é verdade. Não temos classe intermediária aqui da qual falar. Nós temos a bem fria, a formal e indiferente, ou a extremamente fanática. E não temos o meio termo. E eu disse, é mesmo uma pena. E ele disse, então, cheguei aqui, ele disse, irmão Branham, logo que cheguei aqui, e em minha primeira mensagem, vi que tocava o piano ritmado, e derrubavam as cadeiras, e disse, então comecei a me perguntar. Ele disse, então, em meio a tudo isso, tentei pregar o Evangelho, só na palavra, e quando eu fiz, disse, eu ouvi outra coisa, após algum tempo. O Senhor me permitiu abrir caminho até a unção e trouxe o Espírito Santo entrou em nosso meio com um amor e a paz de Deus começou a fluir pelo edifício. Ele disse, então, eu disse, agora, o Espírito Santo está aqui, vamos adorar o Senhor e concentrar nossa vida em Deus. Ele disse, e um jovem que não tinha sabedoria suficiente para entrar naquela porta, correu até um púlpito e disse, amém, pregador, é isso mesmo, veja, gotejou azeite em minhas mãos a manhã toda. Aleluia, deixe as pessoas subirem aqui e pegarei este azeite da unção para a cura. Ele disse, irmão Branham, eu disse, meu filho, ache um lugar e sente-se. Ele disse, sabe o que aconteceu? O presbítero, o presidente, me disse, ache você um lugar e sente-se. Ele disse, como chegaremos, como pode o irmão ou os pregadores que tentam manter essa posição entre os dois fanáticos a equilibrar a carga? Eu disse, somente a graça de Deus. Ora, que posição! E o homem colocou as mãos no rosto e chorou até minha esposa e eu lá de pé, e as lágrimas pingando nas pernas de sua calça. Ele disse, irmão Branham, vou para Saskatoon para sair desta confusão de espírito maligno. Eu disse, é verdade, os grupos sociais e intelectuais americanos têm ficado de tal modo contra um outro grupo, e o outro grupo correu para coisas fantásticas, a ponto de ser difícil ao verdadeiro evangelho achar um ponto para abordar e ter preeminência. Mas quando saí de casa, falando com o irmão Cox, vindo para cá, ele não sabe de nada disso, sentado aqui. Na estrada ele disse, Senhor, como isso é verdade, e como tem sido difícil tentar levar o verdadeiro evangelho ao povo, puxando dos dois lados e tentando ficar no meio do caminho, como temos combatido desde a hora em que a pedra fundamental foi assentada. Estão vendo? Agora, e alguns, eu disse, e quanto a esses americanos aqui, o que acontecerá com eles? E parece que algo disse falou comigo e disse, o que tu estás fazendo? Que te importa?
segue-me tu. Então, a visão do dia em que assentei a pedra fundamental voltou à mente. Voltando para casa, eu estava citando isso para minha esposa. Quantos se lembram da visão da manhã da pedra fundamental? Está bem ali na pedra fundamental agora. 23 anos atrás, acho. Eu estava andando aqui do outro lado da rua, certa manhã, por volta das 7 horas em julho, quando a pedra fundamental foi assentada, creio, ou julho. E de manhã, olhando em direção ao nascer do sol do leste, eu estava louvando ao Senhor, porque o tabernáculo seria lançada esta pedra fundamental. O Senhor Mário e os outros estiveram aqui, e muitos deles haviam cavados, alicerces e assim por diante. E caberia ali lançar a pedra fundamental. Temos as fotos e tal disso. Cada um devia colocar certa lembrancinha nesta pedra fundamental, e até católicos passaram e deixaram suas pequenas contas e rosário, etc., o que quer que tinham na pedra fundamental. Mas naquela manhã, o Espírito Santo me disse, enquanto ela estava assentando lá, e naqueles dias eu não sabia chamar isso de visão, só dizia que era um transe. E tive uma visão que falou e disse que meu trabalho seria entre as duas facções da Pentecostal, a Trindade e a Unidade, e havia um lugar vazio em cada lado a ser preenchido. Eu não os cruzei, só quebrei um galho de cada árvore e plantei. E as grandes árvores subiram em direção aos céus, crescendo rápido, e os frutos caíram e eram deliciosos. Eu os estava apanhando, e junto à cruz, logo à minha frente, estava tudo coberto de frutos. E então, quando cheguei ao lugar, o Espírito Santo desceu ao topo das árvores e disse, estremecendo e rugindo, e disse, faze a obra de um evangelista. Disse, quando sair disto, leia 2 Timóteo 4. Disse, faze a obra de um evangelista. Este não é o teu tabernáculo. Eu disse, onde vi o tabernáculo como é hoje? Eu disse, onde é o meu tabernáculo? Ele me fez sentar sobre o brilhante céu azul. Ele disse, faze a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas anunciarão para si juntamente doutores, tendo comichão nos ouvidos, e se voltarão da verdade às fábulas. E isso tem acontecido literalmente. É por isso que devo ficar estritamente com a palavra. Este é o meu assunto esta noite, na palavra. Agora, esta manhã, pela graça de Deus, gostaria de abordar outro assunto. Mas antes de abordar, enquanto abre em Ezequiel capítulo 6, gostaria de dizer isso, que ao abordar, em todo lugar tenho me empenhado em manter a palavra em profundidade. Assim, orem por mim, para que eu sempre seja fiel à palavra. É isso, à palavra. Amém. Muito bem. Agora, em Ezequiel capítulo 36, e queremos começar a ler no versículo 26. Um espírito novo e um coração novo dar-te-ei, e então no 27, e porei em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Agora, inclinemos a cabeça antes de abordar isso. Nosso Pai Celestial, hoje é de coração agradecido, que quieta e reverentemente nos aproximamos deste momento sagrado, que quando como saber se esta mesma hora não poderá determinar o destino eterno de uma alma aqui presente.
E o valor dessa alma equivale a muitos milhares de mundos. Assim, rogamos, Pai, que permitas aproximar-nos reverente e solenemente em atitude de oração. E também pode haver pessoas enfermas presentes que a atitude pela qual elas recebem esta palavra hoje pode determinar por quanto tempo mais ficarão na terra. Então, percebemos a solenidade deste momento e pedimos que tua grande presença venha ungir a todos nós, visto que somos terrenos, tu nos tiraste da terra e voltaremos para a terra. Somente enquanto vivemos neste vaso terrestre, temos o privilégio de servir-te e ganhar outros para ti. Amém. Glória a Deus. Assim, pedimos que permitas que nosso coração se submeta à tua palavra e que o Espírito Santo tome a palavra e a entregue a nós conforme necessitamos. Nós pedimos em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Se fosse intitular por alguns momentos esta manhã, minha esposa me disse, outro dia, Billy, se pudesse abreviar seu sermão para 30 minutos em vez de 2 horas e 30 minutos, acho que seria mais eficaz. E eu disse, por mais que a ame, e por mais que saiba que isso seja verdade, mas, veja, não tem um outro que me conduza senão o Espírito Santo. E não sei fazer mais do que continuar falando conforme ele impulsiona. Por isso, é assim que tenho de fazer. E até quando parar, quando ele está abençoando e quando não está, então fico em estado lastimável. E minha audiência também. E qualquer ministro que fala por inspiração. Mas esta manhã, meu tema seria, se é que eu deveria chamá-lo assim, a imitação do cristianismo. Imitação do cristianismo. Nas escrituras aqui, que são a palavra de Deus, lemos que o profeta falou de um novo dia. Agora, Ezequiel estava profetizando ou predizendo o que aconteceria na era vindoura, não em sua era. Mas um profeta é um vidente e é mencionado na Bíblia como a águia que sobe bem alto. E quanto mais sobe, mais longe enxerga. Assim, a águia voa muito mais alto do que qualquer outro pássaro. Pássaro algum consegue acompanhar a águia. E não há olho como da águia. O falcão nem tem chance com sua visão. E o falcão não poderia suportar a altitude em que a águia pode voar. Ele morreria. Ele não tem a estrutura que a águia tem. Agora, o falcão é um pássaro. E também os outros pássaros. Mas a águia foi feita assim porque é um pássaro de grandes altitudes. E pode subir tão alto que consegue ver coisas que outros pássaros não conseguem, porque está mais alto. E Deus, ao fazer a águia, a fez com esse propósito, porque seu ninho fica mais alto que os dos outros. Seus filhotes estão lá em cima no ninho e se alimentam no chão. Então, para ver a tempestade ou o problema chegando, para sobreviver, a águia tem que subir mais alto para proteger seus filhotes. E Deus comparou o profeta à águia, o que faria parte da estrutura de um profeta. Ele é um vidente que no espírito sobe além da emoção da igreja. Vai além do ritmo da música, vai além das palmas, vai além do regozijo entre os santos.
vai além de tudo isso. Deus o faz subir a um estado solitário. Então ele abre o olho dele e o deixa olhar em volta e ver coisas que estão por vir. Glória a Deus. Então o faz descer entre os membros do corpo para lhes predizer o que está em formação. Assim, Deus levou Ezequiel para bem alto e o deixou ver uns 2.600 anos. Pensem nisso. Agora, e o deixou ter um profeta. Também é um dom de conhecimento. Conhecimento é um advogado que estuda os livros. E quando contrata um advogado para advogar seu caso, ele só está fazendo uso do que sabe e você está pagando pelo que sabe para apresentar seu caso perante o juiz. E agora, dom de conhecimento na Bíblia é a profecia, que só descobre estas coisas que estão por vir e ao descer as traz de volta. Mas elas devem se alinhar com a Bíblia. Como o livro, se estiverem fora do livro, não são recebidas, porque o juiz julga pelo livro. Estão vendo? Assim, tem de estar na palavra. Então, a palavra que Deus falou antes da fundação do mundo, não é que Deus fala e diz algo ao profeta naquele momento. É que o profeta capta o que Deus já disse, pois a palavra existia antes da fundação do mundo. Deus falou a palavra e ela se encontra estendida no tempo. E o profeta sobe e vê o tempo chegando. Assim, é só um dom de conhecimento que ele traz ao descer e coloca no papel. Agora, o profeta Ezequiel subiu e viu o dia em que estamos vivendo. Oh, que viagem! Subindo pela escada de Jacó para prever o que acontecerá. E ao descer ele traz. E nestes últimos anos, os últimos 2.000 anos, sendo que Ezequiel viveu uns 600 ou 800 anos antes da vinda de Cristo, eles tinham um coração de pedra. Isso era. O Espírito Santo não podia entrar naquele coração. Não tinha como entrar naquele coração porque era pecaminoso. E só havia a expiação do sangue de um animal que se encontrava entre aquele coração de pedra e o Criador. Mas quando aquele sangue animal, sendo substituto, naturalmente, mas apenas sombra ou tipo do verdadeiro sangue que viria, sendo que a vida nas células de sangue era a vida de um animal, a qual não podia coincidir com o espírito humano, porque a vida animal não tem alma, mas a vida humana tem alma, de modo que não podiam se misturar com azeite e água. Mas quando Cristo veio e morreu, agora o sangue de Cristo que foi derramado no Calvário, dentro daquela célula de sangue está a própria vida de Deus. Estão vendo? Notem, então o adorador chega diante de Deus com este sangue apropriado. É o sangue de um Redentor que nos redime. Você se coloca na casa de penhores pelo pecado. Adão o colocou na casa de penhores, mas Cristo veio e ele é o seu Redentor e você pertence a Cristo. Deus o deu a Cristo como presente de amor pelo sacrifício dele. E você é trazido a Cristo pelo Espírito Santo, o qual o atraiu através do sangue do Senhor Jesus
e ofertou a ele como presente. Amém. Glória a Deus. E Deus ama seus presentes e não tolera vê-los destruídos. Um ministro perguntou a outro, certo dia, o que é? Agora, perdoe, isso tem um pouquinho da minha própria doutrina, mas no tabernáculo fazemos assim. Agora, certo dia, um homem perguntou ao outro, disse, você crê, não crê que se alguém um dia for filho de Deus, nascido do Espírito de Deus, lavado no sangue e totalmente remido por Deus, pela renovação do seu coração, pela lavagem na água, pelo sangue, através da palavra, e se tornou filho de Deus, você não acha que essa pessoa poderia pecar e se afastar de Deus a ponto de estar perdida? E o ministro, do qual estamos falando, se é um ótimo estudante da Bíblia, disse, responderei sua pergunta quando responder a minha. Acha que alguém poderia ser tão bom que não mentisse, roubasse ou fizesse qualquer coisa ruim, mas fosse tão bom que Deus o receberia no céu sem o sangue de Cristo? Não, claro que não. Você não poderia ir para o céu sem o sangue do Senhor Jesus, independente de quão bom seja. Isso é sua justiça própria. E não vamos para o céu por justiça própria, não importa quão bom você seja. É totalmente impossível entrar no céu por sua bondade. Foi a misericórdia de Deus que o comprou no Calvário, e você é o presente do amor de Deus a Cristo. E se Deus deu um presente a Cristo, Cristo preserva seu presente. Todo o que vem a mim, todo o que o Pai de Deus irá a mim, e nenhum deles se perde. Eu os ressuscitarei no último dia. Agora, você pode estar emocionalmente estimulado, pode ter azeite escorrendo das mãos, ou falar em línguas, ou dançar no espírito, ou se unir à igreja, ou alguma das coisas fantásticas do dia, que poderia se perder, certamente. Isso mesmo. Mas se é o presente do amor de Deus a Cristo, você está seguro. Amém. Agora a sua vida provará o que você é. Pelos seus frutos conhecereis. Se está tentando agir de modo afável, humilde e assim por diante, então ainda está fora do reino. Não é? São suas próprias obras, então. É aí onde a igreja, as pessoas, a chamada da igreja, tem falhado totalmente, porque baseadas em sua própria obra pessoal, sem merecer a bondade e a graça de Deus pelo que fazem e pela maneira que vivem. Mas não tem nada a ver. É um presente de Deus. Se sua própria consciência, para evitar que fosse para o inferno, tentasse fazê-lo, ou você evitasse o inferno, melhor dizendo, e tentasse viver bem e estar certo, um bom cidadão faz isso, sem necessariamente ser cristão. Já vi muitos que até negavam o nome do Senhor Jesus ser ótimas pessoas. Quer dizer, humanamente, veja o quanto Esaú era melhor do que Jacó, como homem. Mas não tinha a percepção de saber que vendeu sua primogenitura, porque a desprezou e foi rejeitado à vista de Deus. O qual era muito mais cavalheiro e próximo do que Jacó, um homem de obras. Jacó, seu próprio nome é suplantador. Sabem o que é um suplantador? É um enganador. De modo mas Esaú era um cavalheiro em todos os aspectos. Mas Jacó viu recompensa naquela primogenitura. Independente do que qualquer um o chamasse, se eu fosse dizer, perdone-me a expressão, eu podia me chamar de santo falador, um fanático, ou o que quisessem, mas ele teve respeito por aquela primogenitura. Aquela era sua única motivação. Independente do que ele custasse, ele queria a primogenitura.
formação da igreja. Agora, se a igreja só consiste, se o corpo de Cristo é para ser controlado só pelo intelecto, teologia, concepção mental, então nós estamos dependendo totalmente do conhecimento intelectual do homem. Se esclareço isso? Se a igreja se baseia só no intelecto, ou em como o homem poderia estabelecer a igreja e construir grandes edifícios e assentos de luxo e órgãos de tubos de milhares de dólares, e como poderia pregar sua mensagem de modo a trazer as pessoas para a igreja e se unirem à igreja, e quanto mais membros no livro, maior é no céu. Agora, eu quero que entendam isso e nunca deixem escapar. Só precisamos da concepção intelectual do homem, não precisamos do Espírito Santo. Se a igreja é para ser dirigida e governada pelo intelecto, programa educacional e pelo intelecto da humanidade, não precisamos do Espírito Santo. E se é para ser dirigida pelo Espírito Santo, não precisamos do intelectual. Amém. Ou é um ou o outro. Verdade. Agora, emoções mentais. Agora, se nós apenas, quanto mais inteligente é o homem, mais intelectual é. Quanto mais instrução tem, melhor a gramática que pode usar. Então, em melhor situação está a igreja, em melhor situação está o povo. Se ele pode apresentar um programa e dizer, agora construiremos uma grande igreja, dar-lhe-emos certo nome, atrairemos a atenção do povo por toda a cidade quando tocarmos os sinos todo domingo de manhã em nosso pináculo. Atrairemos a atenção do pobre pecador perdido na sarjeta quando vir que usamos as melhores roupas. Quando vir que nossas mulheres sabem arrumar o cabelo, as mulheres pobres puderem ver como nossas mulheres sabem arrumar o cabelo, que belos chapéus usam. E quando apresentarmos isso ao povo, os pobres e os famintos virão às nossas reuniões e desejarão ser como estas mulheres. E os homens verão que belos ternos usamos e como nos vestimos e como os carros em que andamos e o que fazemos, e como estamos na habilidade social da cidade, como o Turmanes e outros clubes, e as coisas a que nos unimos. Verão que eles, e então os pobres e iletrados, virão e desejarão trazer seus filhos e educá-los para poderem se tornar membros desta grande sociedade chamada igreja. Agora, se esse é o plano de Deus, eles estão certos, mas Jesus nunca se referiu ao que era. Jesus disse, eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. Assim, pelo programa educacional único, está bem, se não deixar isso de fora. Mas o homem não é atraído a Cristo por intelecto, por teologia. Só o Espírito Santo é o poder de atração de Deus. O pobre nunca receberá, e o rico não pode, até se tornarem pobres destas coisas do mundo. Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza sejamos ricos. O que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Inverteram o negócio. Estão tentando levar homens para a igreja por meio de discursos intelectuais. Não é de discursos intelectuais que precisamos, mas do batismo do Espírito Santo, com poder e demonstrações e manifestações do Espírito. É o que precisamos para trazer homens à igreja. É da unção atrativa do Espírito Santo. Escolas e seminários são maravilhosos, não tenho nada contra, mas esse não é o plano de Deus.
Deus escolheu os ignorantes e analfabetos, homens que não sabiam falar bem, homens que nem sabiam ler o próprio nome. Como a Bíblia disse, eram indoutos e sem letras, mas tinham frequentado uma escola bem melhor, pois quando curaram um homem na porta chamada Formosa, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aí está a escola. E nisso, sendo o tipo intelectual de igrejas que temos hoje nos Estados Unidos e em todo o mundo, quando vamos a esse tipo de escola, então o cristão e o crente, o membro da igreja, lendo sua Bíblia, vê que deve tentar agir de modo humilde, que deve tentar ser assim, mas ao fazer, só produz uma imitação carnal. Deixem que isso penetre fundo. Uma comparação carnal está tentando fingir ser o que realmente não é no coração. No coração, ele está pensando uma coisa e tentando se apresentar outra, o que em linguagem verdadeira e genuína o torna um hipócrita. Amém? Amém. Paramos no parágrafo 78, que maravilha, né? Ouvir direto da fonte a voz do Senhor nos nossos ouvidos. Que Deus abençoe a todos, né? Na próxima ocasião nós vamos continuar vendo mais um pouco, que está muito bom. E Deus sempre amplia para nós o que nós precisamos ouvir para caminhar conforme a sua vontade. Nós vamos ler os pedidos de oração. Paulo Martins pede oração para o seu filho que está fazendo aniversário. É o Samuel, né? Vamos orar. Peço oração pelo meu neto, Gabriel, que está aniversariando hoje também. Vamos orar pelo Gabriel e também pelo Samuel. Gabriel Samuel. Amém? Vamos ficar de pé? Você que está aqui e está em casa também, eu quero dar uma mão por você ou por alguém. Creia que mesmo na simplicidade Deus trabalha. Sempre é assim, né? Deus sempre trabalha assim. Depois nós vamos cantar parabéns para os aniversariantes do meu latim e também o filho da irmã Paula Martins, que inclusive está ouvindo aí. Deus abençoe. Vamos orar. Amado Deus, Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, louvamos e te agradecemos por tua bondade, graça e misericórdia. E agora, Deus, colocamos nas tuas mãos os aniversariantes, crianças, que eles possam ser guardados, protegidos por ti. Deus, dê muitos anos de vida, paz, saúde e alegria. Ó Deus, que o teu Espírito possa repousar e guiar essas crianças, Senhor. Se há alguma enfermidade, alguma coisa que lhe aflige, nós ordenamos que saia pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus Cristo, Pai. Essas mãos levantadas aqui em casa, por certo tem alguém, intercedendo por si ou por alguém mais. Senhor, tenha misericórdia, cure cada um, liberte, nos alcance com a tua graça e teu poder. Nos repreendemos todo o mal, seja o que for, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém, Jesus. Amém. Parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém. Deus abençoe o pequeno Samuel, também o pequeno Gabriel, que eles cresçam na alegria de seus pais, protegidos e guardados pelo Senhor. Muito bem, temos alguns irmãos de conexão, Paulo Martins, família, Tatiana Norberto, família, e Terezinha de Jesus. Deus vos abençoe e vos recompense em nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar e deixar o santuário maior da igreja. Domingo, Deus permitindo, estaremos aqui com mais uma porção da palavra aos nossos corações. Amado Senhor, te louvamos e agradecemos por teus feitos nesta noite. Que coisa maravilhosa ouvir a sua palavra, que nós possamos agora agir dentro daquilo que ouvimos, Senhor. Ó Deus, deixando o intelecto, todas as coisas naturais para lá,
e procurando penetrar nas profundidades da revelação do Teu Espírito. Ajude cada irmão, cada irmã, os que vieram, os que não puderam vir, aqueles que estão em casa acompanhando o Senhor. Deus, derrama chuva de bênção em cada lar, em cada coração. Repreenda todo o espírito devorador da vida deles e coloca, Pai, a paz do coração, a alegria e o amor divino de Jesus Cristo, Pai, possa, Senhor, sobressair sobre qualquer outras coisas, Senhor. Colocamos em Tuas mãos, leva-nos em paz, dirige nossos passos até nossos lares, proteja-nos durante a noite, durante o amanhã, Senhor, vai amanhã, enfim, enquanto vivermos aqui, que a graça e a soberania de Deus possa estar sobre nós, nos guiando e nos dirigindo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Deus assim nos permitir. E vocês que nos acompanham até aqui também, que Deus abençoe. Muito obrigado e boa noite, em nome de Jesus Cristo.